Augusto Mateus é convidado deste grande jornal. Professor, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença. Enfim, todos estes exemplos que acabamos de ver espelham a situação das empresas portuguesas, com a Refer iniciar planos de, não despedimentos, mas de rescisão por mútuo acordo. Enfim, já ontem demos informação aqui no Económico dos problemas com o IRS e com a Segurança Social das polícias. É um espelho da atual crise e do país que temos. Não, é o espelho da... Nós vivemos um tempo de alguma desorientação, não é? E não só em Portugal. Portanto, ao nível da União Europeia também temos alguma desorientação. Claro que em Portugal estamos um bocadinho mais... perdidos e atentos e damos uma voragem de notícias e de preocupações. Eu tenho insistido que precisamos de, digamos, valorizar muito o reconhecimento da profunda crise em que estamos. Foi um passo importante esta pedido de ajuda externa significa que Portugal abandonou uma estratégia de não reconhecimento das suas dificuldades. De negação da realidade. Aquela tal estratégia de negação. Mas nós não podemos, digamos, passar do 8 para o 80. Não podemos, digamos, reconhecer que temos um problema grave de financiamento externo e de repente não temos nada, não valemos nada. Está tudo não podemos mal. entrar aqui em depressão coletiva, não é? E, portanto, temos de ter calma. Temos que reconhecer os nossos problemas e, obviamente, temos aqui várias oportunidades, para além da imensa tarefa que temos de pôr ordem em quem viveu acima das suas possibilidades durante muito tempo. Talvez alguns exemplos. O setor dos transportes públicos é um setor importantíssimo para a população portuguesa, até porque o nosso país não tem uma história recente particularmente boa de ordenamento do território. Muitas famílias foram empurradas para se afastarem muito do local de trabalho, local de residência, e, portanto, em Portugal os transportes públicos representam um elemento-chave na qualidade de vida de muitos portugueses e daqueles que têm rendimentos mais baixos. E tem um papel social importante, por isso mesmo. Importante, pesa na despesa. Você repara que muitas vezes as pessoas foram procurar casas mais baratas, mas os transportes saem mais caros do que a diferença do preço das casas. Mas, enfim, isso são as consequências do não planearmos, não defendermos o ordenamento do território a sério, não como uma coisa burocrática, mas como algo que nos ajuda a viver melhor. E, portanto, esta é uma oportunidade para nós pormos ordem nesse setor. Porquê é que as empresas públicas bem organizadas não podem fazer mais? Eu tenho dado às vezes o exemplo da Carris, que teve um processo de regeneração muito interessante. É hoje uma empresa com competências e com capacidades muito interessantes ao nível do nosso setor público e, portanto, podia trabalhar muito para além da cidade de Lisboa. Já devia trabalhar no quadro da chamada Autoridade Metropolitana de Transportes nas cidades metropolitanas. Obviamente, Porto e Lisboa precisam de uma organização à dimensão dos milhões de habitantes que têm e não à dimensão das centenas de milhares que estão no Conselho Central. Eu, nestas alturas, faço-lhe sempre a mesma pergunta, professor, que é: porquê é que não se faz? Porquê é que não se fez já? Pois bom, porque, por um lado, porque há um problema de capacidade técnica, por outro lado, porque há um problema de ideologia a mais e pragmatismo a menos, e, por outro lado, porque, digamos, associado ao desperdício ou à má despesa pública está algum ganho. Sempre. Não é apenas desperdício, não é apenas má despesa, muitas vezes é o ganho de determinadas pessoas, de determinados setores, de determinadas atividades. E, portanto, não estou a falar necessariamente de aspectos como corrupção ou outros, estou a falar deste jogo em que nós não fazemos força no bom que tem o público e no bom que tem o privado, fazemos muitas vezes força no mau que tem o público e no mau que tem o privado. E, portanto, nós vamos ter que pôr ordem nesta matéria. Você veja a dificuldade que é em Portugal de defender uma coisa valiosíssima para o nosso país, que é o Serviço Público de Televisão. A língua portuguesa é importante para Portugal, é muito mais importante para Portugal que noutros países. Portugal, do ponto de vista da língua, é muito importante com o Brasil e com a comunidade de língua portuguesa. Há muitos portugueses no mundo. Mas será que uma televisão de serviço público possa ou deva ser financiada como uma televisão privada, com anúncios? Se uma televisão de serviço público é basicamente financiada com anúncios, vai fazer o mesmo que as outras televisões porque tem que disputar os anúncios. Portanto, nós temos que pensar melhor os modelos de financiamento. Claro que era muito mais transparente nos transportes públicos eu assumir o encargo social de subsidiar um transporte eficiente e não uma manta de retalhos em que eu nunca sei se estou a subsidiar acima da eficiência ou não. E, portanto, nós precisamos de boa gestão, precisamos de que os gestores das empresas públicas tenham tarefas, como qualquer empresa, do ponto de vista de todos os dias aumentar a eficiência, de serem capazes de prestar o serviço com maior capacidade, mais organização, melhores escolhas tecnológicas e, portanto, isto não vai lá acumulando, digamos,
práticas sem eficiência, muitas vezes com a ideia de que basta investir na oferta e está tudo resolvido. É claro que é preciso investir na oferta, mas tem que se investir com eficiência. Não se pode apenas dizer, aumentamos a capacidade, está tudo resolvido. E, portanto, eu espero que esta seja uma oportunidade para nós, no universo das empresas públicas, clarificarmos o que deve ser público, clarificarmos o que deve ser público do ponto de vista da oferta, aquilo que deve apenas ser público do ponto de vista da promoção, e o setor privado pode produzir esses bens e serviços mediante... Com tanto ou melhor eficácia. Com eficácia e com contratos bem negociados pelo Estado. Nem sempre a melhor solução é o Estado produzir os bens e serviços. Admito que essa é uma possibilidade nos transportes, em algumas áreas específicas? Seguramente. Contratos de concessão. Se eu quero garantir aos portugueses que têm bons transportes para aquilo que é o seu dia-a-dia, posso ter uma empresa pública a fazer isso, ou posso ter uma empresa privada que faz um contrato de concessão em concorrência com outras empresas, que é renovado, que é discutido, e o Estado garante que está a gastar aquilo que deve gastar em soluções de eficiência e não está a gastar mais. E, portanto, nós temos que deixar de discutir genericamente público-privado para perceber que o dinheiro público deve ser posto ao serviço dos bens e serviços que o Estado deve garantir, porque o mercado não os fornece, ou não os fornece na quantidade ou na qualidade necessária, ou não os fornece no preço necessário para os objetivos que estão na nossa Constituição e que devem garantir o papel do Estado na defesa do nível de vida das populações. Portanto, esta é uma oportunidade para pôr ordem numa manta de retalhos. Você veja, já falamos aqui várias vezes, dos erros cometidos na expansão da rede ferroviária, na inexistência de concorrência, na incapacidade de calcular taxas de uso para a rede ferroviária, de estabelecer regras de concorrência. Sim. É um momento de com calma, com a tal calma que devemos ter, é um momento Pode ser um novo começo, não é? Porque os problemas exigem que nós, nessas atividades, tenhamos eficiência, tal como tenhamos eficiência do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da educação. Não está em causa que o Estado saia, mas está em causa que o Estado seja mais eficiente, para que a carga fiscal seja melhor distribuída e para que o país possa começar a tratar no médio prazo do crescimento, do tal crescimento que é fundamental para pagar a dívida. Professor, encara com preocupação estas animosidades da opinião pública alemã e finlandesa em relação a um apoio a Portugal? Sim, não podemos ser muito nervosos nessa matéria. Mas é normal. Mas na Finlândia o partido que está contra pode vencer as eleições, não é? Sim. Mas em todo lado há política, em todo lado há eleições, em todo lado há opinião pública, em todo lado há governos e políticos que tentam influenciar a opinião pública, ser simpáticos em certos momentos, enfim. Em todo lado há também depois o pós-eleições, não é? Faz parte da vida. Claro. O que nós temos que perceber não é assim tão exagerado que à escala europeia existam opiniões de que não deve haver boleias dentro do quadro europeu. Não deve haver países ou governos ou empresas ou cidadãos à boleia de outros. Tal como em Portugal, nós não gostaríamos que uns trabalhassem para que os outros não fizessem nada. Claro. E, portanto, temos que olhar para essas declarações com, por um lado, alguma desorientação no mundo mais avançado da Europa. Não é tempo para arrogâncias, nem tempo para declarar superioridades em áreas em que não há. Em muitas matérias não há qualquer superioridade dos outros países europeus em relação a Portugal. É bom que os portugueses não se diminuam. Nós temos, na maior parte das matérias, a mesma capacidade, ou mais capacidade em certas matérias, noutras não. Temos um quadro coletivo muito pouco eficiente, muito pouco organizado. Somos muito desorganizados, não privilegiamos o ordenamento do território, não prestamos atenção suficiente ao problema da sustentabilidade e à natureza como fator de criação de riqueza. Não aproveitamos o mar como devemos aproveitar, não vemos as vantagens que tem um bom ordenamento do nosso território, a valorização dos recursos naturais, a floresta, enfim. Portugal é muito forte em matéria de mar, é muito forte em matéria de floresta na Europa, enfim, temos esse pecado, digamos assim, que podemos corrigir. Mas é bom que se perceba que, por exemplo, parte das dificuldades de Portugal advêm de um decréscimo significativo das relações entre Portugal e a Alemanha. Portanto, enfim, as pessoas não têm essa noção, mas de um modo geral, ao longo destes últimos 10 anos, o peso relativo do Reino Unido, da França e, sobretudo, da Alemanha nas exportações portuguesas diminuiu. O da Espanha aumentou bastante, estes diminuíram. Em contrapartida, isso significa que a Alemanha, nomeadamente, começou a comprar mais relativamente aos países da Europa Central e Oriental e menos a Portugal. De tal maneira, um novo recentrado. A Alemanha deu uma ajuda às dificuldades portuguesas, tal como deu uma ajuda ao crescimento português na década anterior. E, portanto, é disto que vive a Europa. O alargamento foi eventualmente mal preparado por todos. A entrada no euro foi mal preparada por todos. Claro que as principais vítimas, entre aspas, são os países da Europa do Sul, que com o alargamento e com o euro
passaram a ter moeda forte onde tinha moeda fraca e passaram a ter a concorrência de novos países com salários mais baixos e níveis de educação mais elevados. E, portanto, isso alterou a geografia do mercado interno europeu e dói à Itália, dói à Espanha, dói a Portugal. Portugal é mais pequeno, dói mais. Mas, portanto, o que nós temos que ter é, à escala europeia, não propriamente ajudas de caridade ou solidariedades que se ponham acima do dia-a-dia, mas uma articulação muito mais significativa do Governo Nacional com o Governo Europeu para que estas coisas sejam um jogo de soma positiva. E, portanto, nós não devemos agora, no momento em que reconhecemos que têm que nos ajudar do ponto de vista financeiro para nós podermos fazer o que devemos fazer, não nos devemos apoucar e, portanto, obviamente que, tal como está em causa que Portugal faça aquilo que se recusou a fazer durante muito tempo, cortar a despesa pública mais, reconhecer que viveu acima das suas possibilidades, conduzir a que as famílias poupem mais. Eu dou-lhe um exemplo. A poupança em Portugal nestes últimos anos baixou de cerca de 11% para pouco mais de 6%. Na Itália manteve-se ao nível dos 15%. Essa é a grande diferença no financiamento do sistema financeiro. Os italianos continuaram a poupar à volta de 15% e colocaram nos bancos. Os portugueses sacrificaram cerca de 5% da taxa de poupança em termos de PIB. Portanto, isto são 8 mil milhões de euros e consumiram mais. Claro que muitos porque tinham dificuldades, porque os seus rendimentos baixaram, mas outros não. Portanto, ou seja... Há um estudo feito hoje pelo Económico muito interessante que revela que entre o ano passado e este ano a capacidade de aforro das famílias portuguesas diminuiu 4 vezes mais. Sim, enfim, tenho que ver, mas há essa dificuldade. Com base, enfim, em todos os regimes de poupança, não é? Dos depósitos, aforro... Sim, eventualmente. Sim, do ponto de vista da... Sim, claro que a poupança não é apenas financeira, mas sim, nós estamos numa situação em que não só isso está a acontecer, como algumas, também aqui dei essa informação noutra altura, algumas famílias estão a usar o cartão de crédito não tanto para aquilo que usavam, mas para pagar despesa corrente e não tanto para as despesas de viagens ou para a aquisição de bens duradouros ou para o aluguer de carros. Na prática estou a fazer o mesmo que Portugal fez. Exatamente. E portanto, eu já estava a dar o exemplo de que uma boa política de fomento da poupança ajuda os portugueses a contribuir para a solução desta crise. Portanto, nós vamos ter que enfrentar a reestruturação do setor público, é bom. Vamos ter que pensar como é que conseguimos prestar os cuidados de saúde que devemos prestar aos portugueses. Não está em causa reduzi-los, mas está em causa fazê-lo com mais eficiência. Repare, Portugal tem cerca de 3/4 do nível de cuidados de saúde médio na OCDE. Mas a parte do rendimento nacional que dá para isso é cerca de 2 a 3% acima da média da OCDE, o que significa que temos menos eficácia do que podíamos ter. Portanto, há muito a fazer e, obviamente, essa é a única maneira de não fazer pesar o ajustamento todo onde? Nos salários dos funcionários públicos e nas prestações sociais para as famílias de mais baixos rendimentos. E aqui, eventualmente, esta negociação, que é obviamente uma negociação desequilibrada, nós, como estamos a negociar tarde, estamos a negociar com muito menos margem de manobra, mas podemos negociar muita coisa. E, portanto, esta negociação, para não ser fundamentalmente suportada em despesa pública, que é rendimento dos portugueses, tem que incluir estes ganhos de eficiência no setor empresarial, estes ganhos de eficiência em áreas fundamentais como educação e saúde, e isso, obviamente, é mais favorável aos portugueses perceberem que nos próximos anos não vão sofrer aqui e que vão ajustar aqui e aqui, e que isso seja claro e tranquilo e que seja um caminho de trabalhar mais, poupar mais, consumir melhor e relançar o país a prazo não muito largo, 2, 3 anos. Isso é possível, é favorável, faz. O que não se faz é um país desorientado, sem saber o que lhe vai acontecer, à espera do pior, com medo de papões, com dificuldades muito grandes. Os portugueses precisam de ser mobilizados para uma tarefa relativamente difícil, que é reequilibrar-se e, de alguma maneira, reconstruir as bases do crescimento do seu próprio país. Professor, muito obrigado pela sua presença neste grande jornal. Até para a semana.